Muito bom dia, e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 5. A palavra do Senhor, ela diz assim: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se, saiu dali e foi se enforcar. Judas cometeu um suicídio. Ele deu fim à sua própria vida, movido pela culpa, pelo rancor, pela amargura e pela aflição que estava em sua alma. Agora entenda o que eu vou dizer a você. Ainda que debaixo da graça, ainda que no Novo Testamento, o suicídio é considerado biblicamente um pecado do qual não se há perdão. Assim como a blasfêmia no espírito, aqueles que cometem o suicídio são condenados diante de Deus. E por que isso? O suicídio, ele é um atentado contra a sua própria vida. A Bíblia, ela nos ensina que a vida, ela é um dom gratuito de Deus. A vida é algo que Deus nos deu e só Ele pode tirar de nós. O homem, quando comete o pecado contra a sua própria vida, quando ele comete um pecado contra a sua existência, ele peca de forma mais grave diante de Deus. E entenda o que eu vou dizer a você nessa manhã. O suicídio, primeiro, ele tem uma conotação espiritual. Deus nos deu o instinto de vida, Deus nos deu o instinto de sobrevivência. O espírito do homem quer vida, por isso nós lutamos para ir para o céu. Por isso o homem tem esse sentimento de continuidade. Quando Deus criou Adão, Deus colocou dentro do homem o sentimento de eternidade. E o homem sabe que ele é eterno. O homem sabe que a vida não dura só essa existência. Há um sentimento de eternidade. Deus não fez Adão para que morresse. A morte é uma consequência, um fruto do pecado. O primeiro fruto visível do pecado, ele é a morte. Deus nos fez espiritualmente eternos e nós somos eternos. Aquele que encontra Jesus, que o recebe, que aceita a salvação, ele já está salvo. Ainda que ele morra, o espírito permanece e permanecendo ele irá para o céu, ele irá sobreviver. Nós ainda somos mortais, porém somos seres eternos. Nosso espírito tem esse sentimento de eternidade porque o espírito que nós temos está ligado ao Deus que nos criou. Portanto, quando o homem comete esse pecado do suicídio, quando ele tenta contra a sua própria vida, ele comete um pecado espiritual. Portanto, se você estudar biblicamente, a Bíblia diz que Judas, no momento da ceia, o diabo havia entrado no seu coração. O suicídio, ele basicamente é um espírito maligno. É quando Satanás empurra o espírito do homem, é quando Satanás empurra o espírito de Deus a quase não sobreviver mais. Quando o homem, no momento do suicídio, ele está dominado por um espírito maligno. Só assim ele é capaz de tentar contra a sua própria vida. Só assim ele é capaz de cometer um suicídio. Portanto, independente da posição, do lugar, da força, da espiritualidade, qualquer pessoa que se suicide, ele tem um problema espiritual. No momento do suicídio, o controle da vida dessa pessoa está debaixo de um poder maligno. Segundo, a pessoa comete o suicídio quando ele é tocado nos seus valores fundamentais, quando ele é tocado na sua honra, quando ele é tocado no seu nome, na sua posição, no seu lugar, quando a pessoa perde as batalhas mais importantes da vida, quando o homem não se sente realizado. A Bíblia diz que o rei Saul, ele tentou suicídio quando estava cercado pelos inimigos,
quando ele havia perdido a guerra, quando ele pensou que não havia mais saída para ele, a Bíblia diz que ele tenta com seu escudeiro que o seu escudeiro matasse, o escudeiro não mata. Então a Bíblia diz que o rei Saul pega a sua própria espada e pula sobre ela no chão. Ele tenta o suicídio, porque ele havia perdido as batalhas mais importantes. Ele não queria cair na mão dos seus inimigos, ele não queria cair envergonhado, ele não queria cair com a sua honra tocada, ele não queria cair na humilhação. E entenda o que eu vou dizer: toda pessoa, quando é tocada na sua honra, toda pessoa, quando é tocada na sua posição, nos seus títulos, toda pessoa, quando começa a perder o significado da vida, quando ele sente que errou como pai, quando ele sente que errou como filho, quando ele sente que a vida profissional não vai ter realização, quando ele sente que ele é uma pessoa que nasceu marcada por uma vida de dor, de vergonha, então essa pessoa passa a medir quantos sonhos ela tem, quanta expectativa ela tem, quantos desejos ela tem de vencer, de viajar, de romper, de viver uma vida feliz, mas ela olha para o seu estado, ela olha para a sua situação e ela sente vergonha, ela sente que foi derrotada, ela sente que fracassou na vida, ela sente que não conseguiu chegar a lugar nenhum. Então essa pessoa, ela começa a ser tentada ao sentimento, ao pensamento de suicídio. Ouça o que eu vou dizer a você. Quando a vida começa a perder significado e nós começamos a achar que somos pessoas derrotadas, fragilizadas, que a nossa vida não vai dar certo, nós abrimos a porta para que o espírito de suicídio entre. Muito cuidado. Terceiro, o espírito de suicídio, ele domina o homem através da sua alma, através das suas emoções, através dos conflitos que essa pessoa sente dentro da sua mente, os conflitos que ela sente dentro dos seus sentimentos. A Bíblia diz que Elias, entenda o que eu vou dizer a você com sabedoria, Elias não tentou suicídio, mas ele chegou ao ponto de desistir da vida. A Bíblia diz que Elias deita debaixo de um zimbro e ele pede para si a morte. Ele diz: eu não sou melhor do que meus pais, Deus me leva. Obviamente, Elias não tinha um pensamento de suicídio, mas ele tinha um sentimento. Ele estava desistindo. O próximo passo de uma crise assim, sem dúvida nenhuma, é o suicídio. Há pessoas que estão no estágio que Elias estava, no estágio de quem já desistiu da vida, de quem já desistiu do casamento, de quem já desistiu de lutar pelo trabalho, da pessoa quando está cansada demais de lutar. Eu sempre digo que o lugar mais perigoso da vida é quando nós cansamos, mas a vida continua. Quando nós não temos mais força, mas os dias amanhecem, a vida vai rolando e você vai sentindo que você não tem mais capacidade de viver, você já não tem mais força, você já não tem mais ânimo para continuar vivendo. Você sente que a vida e os dias vão se acumulando, mas que a sua existência vai perdendo significado. Essa é uma porta espiritual para que um espírito de suicídio, um desejo, um sentimento de suicídio nasça. Pessoas que estão em conflitos de angústia, pessoas que estão dominadas pelo choro, pessoas que já não conseguem mais se reerguer na vida, pessoas dominadas por sentimentos, e os sentimentos estão à flor da pele, dominando a sua vontade, dominando o seu querer, pessoas que não conseguem decidir pela razão, pessoas que não conseguem decidir pela sua força, pessoas que todas as suas decisões são emocionais. São decisões muitas vezes de derrota, de fracasso, de desistência. São pessoas que estão abrindo a porta a um espírito de suicídio. Entenda o que eu vou dizer a você. Judas se suicidou vencido pelos seus sentimentos. Ele se suicidou porque ele achou que o seu pecado não tinha mais perdão. Ele se suicidou movido pela culpa. Ele se suicidou porque ele imaginava que ele não tivesse mais força para reerguer e que a partir dali toda a vida dele daria errado. Cuidado. Nessa manhã eu quero orar por você que tem tido problemas espirituais de perturbação, problemas espirituais de pensamentos de suicídio, problemas espirituais em que você sabe que dentro de você é um clamor pela vida, mas espiritualmente você está tão pesado e sobrecarregado que você tem tido pensamentos e sentimentos de suicídio. Eu quero orar por você que perdeu sua honra, seu lugar, que está desempregado. Quero orar por você que perdeu sua família, o seu cônjuge. Quero orar por você que perdeu sua saúde. Quero orar por você que está se sentindo derrotado na vida, ao ponto de pensar em suicídio.
Quero orar por você que tem sido dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, dominado pela culpa, dominado pelo medo, dominado pela incerteza, dominado pela depressão, dominado pela angústia, e o pensamento de suicídio tem vindo contra você. Eu quero orar por você nessa manhã, para que Deus te traga paz, cura, e para que você receba o mais importante dom que Deus nos deu: vida. Deus não tem projeto de morte para você. Deus tem projeto de vida. E se você quer receber vida de Deus, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, meu Pai, eu coloco a vida deste homem e dessa mulher que nesse momento ora comigo. A essa pessoa que tem tido pensamentos, sentimentos de suicídio. A essa pessoa que desistiu. A essa pessoa, Senhor Jesus, que tem vivido debaixo de angústia, de dor, de depressão, de vazio, de amargura de alma. Quero orar, Senhor, por essa pessoa que tem enfrentado espíritos, lutas e guerras espirituais, onde constantemente o pensamento e o sentimento de suicídio tem vindo. Quero orar por esta pessoa que hoje está desempregada, endividada. Quero orar por esta pessoa que tem um sentimento de que perdeu tudo na vida, de que não consegue se reerguer, de que a vida foi vencida pelos demônios, pelos problemas. Quero orar por esta pessoa que tem tido sentimentos e pensamentos de suicídio. Senhor, eu repreendo essa voz maligna em nome de Jesus. Eu ordeno a este dominador das trevas que tem vindo sobre a mente, sobre a alma e contra a vida dessa pessoa. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro essa vida liberta agora, curada, em nome de Jesus. E eu lhe peço, Senhor, traz vida onde havia morte, esperança onde havia vazio. Preenche o coração, a alma, o espírito dessa pessoa. Dê, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, a vida, a paz e a esperança. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada Fazendo Bem. A você que deseja receber esse áudio diariamente, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 62 993 22 3469. A você que tem sido abençoado, que tem recebido dessa igreja e desse ministério uma palavra de fé, de vida, de esperança. A você que tem sido sustentado emocional e espiritualmente pela palavra de Deus através desse ministério. Oferte hoje a Ele. Abençoe, porque a igreja precisa da sua oferta, ela necessita da sua contribuição. Abençoe esse ministério através da sua oferta, do seu dízimo. E se você quer fazer isso hoje, você pode entrar em contato comigo também via WhatsApp através do 62 993 22 3469. Abençoe quem tem abençoado a sua vida e as portas do céu vão se abrir para você e sua vida será transformada em nome de Jesus. Que hoje, quinta-feira, seja um dia de paz e de vitória para você em nome de Jesus.